Irmãos, nós vamos encerrar hoje está nesse texto: honrar os presbíteros. Honrar os presbíteros. Olha o que o texto diz. Todos achamos? 1 Timóteo 5:17. Olha o que o texto diz. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Essa honra em dobro, talvez na sua versão você vai estar lendo dupla honra, ou dobrados honorários. Acho que atingi todas, né? Essa dupla honra tem a ver com os versículos que vêm depois. O que é tratar um presbítero com dupla honra? Olha o que o versículo 18 diz. Primeiro, significa atender às necessidades físicas e financeiras do presbítero. Alguém pode ler para nós o versículo 18, por favor? Se coloque de pé aí e leia. Ok, uma igreja que honra os seus líderes provê salário apropriado e suficiente a eles, de uma maneira especial com aqueles que se afadigam, com aqueles que trabalham, gastam seu tempo para ministrar às pessoas, ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus em tempo integral. O que Paulo está fazendo aqui é citando um texto da Escritura, e na verdade ele não está citando do Antigo Testamento, ele está citando uma passagem de Lucas em que Jesus está dizendo isso aqui. E ele está se referindo a algo que foi falado para um povo de Israel, repetido por Jesus, mas afirmado que tudo isso foi escrito
para lembrar de que aquele que está debulhando o milho, você não fecha a boca dele. Você permite com que ele coma o que ele está fazendo. O trabalhador é o primeiro a saborear os frutos, não é? Se você está na cozinha fritando uma batata frita, você vai experimentar a batata frita, não vai? É a mesma coisa com aquele que se afadiga no ensino da palavra. Não deixem esse homem passar necessidade, porque ele está alimentando a alma de vocês. Primeira maneira de honrar os presbíteros: atender às necessidades físicas e financeiras, principalmente daqueles que gastam a maior parte do seu tempo trabalhando com a pregação. Mas a segunda maneira de honrar os presbíteros está no versículo 19, que é proteger a reputação do presbítero. Quem pode ler o versículo 19, por favor? Ok, olha que interessante. Paulo sabia que, mais do que ninguém, que o ministério pastoral está sempre sujeito a acusações, a críticas, até injustas, queixas de pessoas de fora da igreja porque querem acabar com a igreja. E um membro de saudável, ele entende isso e ele vai proteger o pastor dele e os presbíteros dele de críticas injustas e sem fundamento. O texto diz, olha, num dia de culto, alguém levanta e fala, olha, esse presbítero ali é um sem vergonha. Ele está roubando as pessoas, ele traiu a esposa dele. Tá, você tem fundamento para isso? Não, eu só estou achando. Ou eu tenho certeza. O texto está dizendo, olha, não aceite. Por quê? Porque o presbítero vai receber muitas calúnias. Porque o diabo quer acabar com os líderes. Se ele acabar com os líderes, ele acaba com a igreja. Então que seja coisa fundada, tenha fundamento. Uma maneira de nós honrarmos os presbíteros é protegendo a reputação deles. Um membro de igreja ajuda a proteger o pastor desse tipo de coisa. Então sabe aqueles rumores, aquelas difamações, aquelas fofocas que vêm até o ouvido do membro saudável de igreja? Sabe o que acontece com essas coisas? Elas morrem no ouvido dele. Ele não vai dar nem atenção nessas coisas. E segundo, ele não vai repetir essas coisas, porque ele está comprometido em honrar a honra, ou honrar ou a reputação do seu presbítero. Ele dá atenção aos fatos e não a histórias prejudiciais que não têm comprovação. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter para com os presbíteros: honra. Segunda atitude, demonstrar amor sincero para com os nossos líderes. É uma maneira de lidarmos com a nossa liderança. Ter amor sincero para com eles. A honra que nós precisamos oferecer aos presbíteros não é aquele do tipo em que nós temos um general no exército e nós temos que falar sim, senhor, andar numa fila, e se o senhor mandou, eu faço, e mesmo que eu discorde, eu não tenho que te amar, eu tenho que te obedecer. Não é esse tipo de honra que a Bíblia espera de nós como membros. O tipo de honra que Deus espera de nós é uma honra que vem ligada ao amor pelo líder. Tem um texto que Paulo deixa isso muito claro. Lembra que a igreja dos Coríntios dava muito trabalho para Paulo. Ele foi lá, desbravou aquele terreno onde não tinha evangelho, pregou o evangelho, as pessoas se converteram, ele batizou alguns, levantou líderes, teve de sair de lá, foi perseguido. E essa igreja constantemente se opunha contra Paulo. Dizia, você não é apóstolo, você não é nosso pastor, você não tem autoridade sobre nós. E Paulo sofreu muito com essa igreja. E o ápice desse sofrimento está na segunda carta. Na segunda carta eles não querem mais recebê-lo como líder. E Paulo escreve a segunda carta porque tinham pessoas dentro da igreja, colocando a igreja toda contra o apóstolo Paulo. Porque queriam ganhar o dinheiro da igreja, a fama, o status. E aí Paulo escreve a segunda carta, olha o que ele diz no capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13. Todos achamos? Segundo aos Coríntios 6, 11. Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco. Nosso coração está aberto. Nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido vosso afeto para conosco. Em retribuição falo como a filhos, abri também o vosso coração. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Outras versões trazem uma linguagem um pouco mais difícil, mas dilatem o coração de vocês para mim. Eu trato vocês com tanto amor e vocês estão restringindo o amor. Vocês se fecham, vocês não dão possibilidade de me amar.
E eu falo como um papai que diz para o seu filhinho: filho, para de ser tão coração fechado, dá uma chance para papai. Perceba que papai cuida de você, se preocupa com você, alargue o seu coração, pare de retrair o seu coração, pare de ser pessoas fechadas. É isso que Paulo queria que esse povo fizesse. Então, o amor deve vir do presbítero para a congregação, e ele não vai conseguir servir a congregação se ele não tiver amor por ela. Essa é uma das partes essenciais de um líder, ele tem que amar a congregação. Porque se ele não amar a congregação, ele está no lugar errado. Ele vai sofrer muito liderando o povo de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia deixa bem clara que esse amor tem que ser recíproco. É um relacionamento de mão dupla. A linguagem de Paulo aqui é: no nosso relacionamento com a liderança, nós devemos dilatar, expandir, abrir o nosso coração para os nossos líderes, mesmo que nós não venhamos com a cara deles. Eu não gosto do corte de cabelo daquele presbítero. Eu não gosto do local onde ele mora. Eu não gosto muitas vezes da maneira com que ele abotou a sua camisa. Talvez eu estou usando exemplos esdrúxulos, mas você sabe, aqueles que são porque você não gosta do tipo da pessoa. Mas mesmo que você não vá com a cara daquela pessoa, Deus te manda amar aquela pessoa, se submeter àquela pessoa como seu líder. Então, se não há motivos para você rejeitar aquela pessoa como um presbítero, você deve se esforçar para amá-la. Imagine você, como membro de igreja, ter de ouvir isso da boca dos seus presbíteros. Algo que Paulo disse aos Coríntios. Agora olha o capítulo 7. Versículos 2 e 3. Agora, Érica, pode ser sua vez. A Érica levantou para ler anteriormente. Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículos 2 e 3, por favor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Deem espaço para a gente no coração de vocês. Gente, vocês têm tantos amores, vocês têm tantas prioridades, tantas pessoas que vocês valorizam, mas não tem um espaçozinho no coração de vocês para mim. Pergunta para mim e para você: há espaço no seu coração para amar seus presbíteros? Já parou para pensar nisso? Eu preciso ter espaço no meu coração para desenvolver amor por aqueles que me lideram. Membros saudáveis primeiro se dão ao Senhor e depois se dão ao ministro do Senhor, reconhecendo que essa é a vontade de Deus. Sabe que é isso que Paulo diz a eles? Agora olha o capítulo 8, lá no versículo 5. Paulo está dizendo a respeito da igreja de Filipos, que ajudou ele com uma oferta, ou melhor, que levantou uma oferta para ajudar os crentes da Judéia. E os coríntios, que eram muito ricos, não estavam fazendo nada. Esse povo tinha muito pouco amor na prática. E olha o que ele diz no versículo 5, capítulo 8. Falando dos filipenses, olha, dos macedônios, eles não somente fizeram, que era botar a mão no bolso, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. O membro saudável de igreja, ele entende que ele não só tem que fazer coisas, ele se entrega a Deus e fala: Deus, a minha vida é tua, faço o que for preciso, eu estou submisso à tua vontade, mas agora também eu me entrego àqueles que me lideram. Eu entendo que a vontade do Senhor é que eu também me coloque à disposição deles. Membros que fazem isso alegram o coração de seus líderes. Vocês lembram da carta de Paulo a Filemon? A gente nem sabe onde está essa carta, né? É difícil estudá-la. Samuel comentou que ano passado estudou com vocês essa carta na reunião de oração. Mas a carta de Filemon é uma carta em que Paulo abre o seu coração para esse homem. E ele quer que esse homem receba um ex-escravo que fugiu, mas que se converteu e agora quer voltar para consertar as coisas. E Paulo já manda a carta antes do camarada. Olha, receba ele. E aí Paulo diz que se ele recebesse, se ele perdoasse esse homem que fugiu, o coração dele ia se alegrar. Filemon, vamos abrir lá? Se Filemon ouvisse a exortação de Paulo, o convite que ele está fazendo nessa carta, ele receberia um benefício, mas ele diz: isso também vai dar ânimo para o meu coração. Paulo está escrevendo essa carta dentro de uma prisão.
Meu querido, obedeça ao Senhor. Obedeça ao que eu estou te pedindo. Porque fazer isso vai me trazer alegria, ânimo. Então, membros que amam seus líderes, dão ânimo aos seus líderes. A terceira atitude que nós devemos ter para com os nossos líderes é estar dispostos a aprender. A primeira é honrar os presbíteros. A segunda, amar os presbíteros. E a terceira, aprender. Estar disposto a aprender dos presbíteros. Um bom membro de igreja é alguém que evidencia uma humildade de coração e um desejo de crescer em Cristo. E sem essas duas coisas, a pessoa vai se tornar obstinada. Uma pessoa incorrigível. Alguém que diz, eu estou certo, você não tem direito de se intrometer na minha vida, eu já vivi muito, eu tenho mais experiência do que você, ou eu já vi muitas coisas, e o jeito que você está dizendo não funciona. Quando o presbítero está abrindo a Bíblia e dizendo, mas é isso que Deus quer de você. Em resumo, o trabalho de um líder, ele se resume, que redundância, mas em uma coisa. O papel de um pastor, de um presbítero, de um líder, se resume em ensinar. E isso vai tomar a maior parte do tempo dele. Em sentar, estudar um texto. Fazer uma visita e ministrar um texto. Fazer uma visita, fazer uma oração com base no texto. Pregar de quarta-feira. Pregar, dar aula na EBD. Pregar no domingo à noite. A vida dele é ensino. Então, isso significa que se um membro ou uma parte da igreja se mostra indisposta ao ensino, a tarefa do pastor vai se tornar um fardo. Talvez até um fardo insuportável por causa da oposição direta à sua principal função. Poxa, o que eu preciso fazer com mais intensidade é o que as pessoas menos aceitam. Há um texto que fala sobre o papel do presbítero, mas que ensina muito nós como membros também. Em 2 Timóteo capítulo 2, abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo 2, versículos 24 até 26. Olha o que o texto diz, 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Algumas coisas chamam a atenção no que Paulo está dizendo a respeito do papel do presbítero aqui. A primeira coisa é que a instrução do pastor deve ser gentil e para o nosso bem. Ele diz, olha, com discussão você não vai ganhar ninguém, Timóteo. Pelo contrário, você deve ser amável para com todas as pessoas, sempre pronto para ensiná-las, sempre paciente, sempre corrigindo com mansidão. Aqueles que se opõem. Já tentou domar um boi bravo? Ou melhor, um cachorro raivoso? Sabe aquele pincher do vizinho ou da família, quando você vai visitar, e o bichinho fica latindo para você, dá um medo, né? E quando a pessoa pede, tira o cachorro da sala, como é que eu vou fazer isso? Às vezes o trabalho pastoral é assim. Você tem que ensinar uma pessoa que não quer ser ensinada. Como que eu faço? Pegando pelo pescoço, esguelando e dizendo, seu miserável, tomara que você morra agora, vai para o inferno ou para o céu logo, e pare de me dar trabalho aqui. É isso? Curvando-se, sendo paciente, manso. E as latidas, e as mordidas? Suporte elas. Suporte elas. Então, a instrução do pastor deve ser assim, e isso é para o nosso bem. Então nós não devemos usar isso para ficar se aproveitando do nosso líder. Pelo contrário, nós deveríamos aceitar esse texto aqui como uma reprovação e um chamado ao arrependimento. Porque um membro saudável de igreja, ele não confunde a bondade piedosa do pastor com fraqueza do pastor. Esse pastor aí, ele fala muito manso. Ele sempre vem quietinho, ele não bate na mesa, ele tem que ter uma postura. Nós não deveríamos usar isso como motivo. O dia que ele bater na mesa, aí eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Não, pelo contrário.
Nós deveríamos usar a ocasião enquanto o pastor age dessa maneira para examinar o nosso coração e ver se não há áreas do nosso coração que precisam de arrependimento. Uma segunda coisa que é destacada nesse texto aqui é que nós devemos reconhecer que é muito fácil se opor ao pastor ou ao presbítero quando ele nos ensina. É muito fácil. Eu sei como é difícil, gente. Vocês ficam sentados, ouvindo uma pessoa apontando o dedo para o seu coração, dizendo que você não deveria estar fazendo o que está fazendo. E às vezes essa pessoa vai na tua casa e tem a ousadia de dizer isso na sua frente, dentro do seu lar, de que é você que está errado no casamento, de que é você que está criando seus filhos de maneira errada, de que é você que está no buraco financeiro porque você não soube administrar suas finanças, e você queria alguém que te abraçasse, que dissesse para você, não, tadinho de você, a culpa é do diabo mesmo. Então, eu sei que é difícil você ouvir uma pessoa que está falando a verdade para você, quando na verdade você quer ser enganado. Você só quer um tapinha nas costas. Então é muito fácil nós nos opormos a quem nos ensina. A pergunta a ser respondida é, de alguma maneira, eu estou resistindo ao ensino dos presbíteros, do meu pastor? Será mesmo que os que se opõem são só os outros? Ou eu não estou no grupo daqueles que estão se opondo? Pense nas suas posturas depois de uma aula ou de uma pregação. Se você só critica, só questiona, rejeita o que foi falado, então é provável que você esteja nesse grupo dos que resistem. Não quer dizer que você não deva avaliar o que você ouve, mas se é bíblico, você deveria acatar. Terceiro, esse texto nos mostra que nós devemos orar por conhecimento da verdade sempre que nós descobrimos um indício de oposição ao ensino. Perceba, o papel do pastor é aqui, vai até aquela pessoa lá. Deus, ele está se opondo. Ok, mas vai lá porque o diabo está cegando ele. Ele caiu numa armadilha. Poxa vida, eu tenho que ir lá sim, você tem de ir. E do outro lado, então, o lado da ovelha será que se você se opõe ao ensino, não é você que caiu nessa armadilha? Então, o papel dos pastores deve ser nos ajudar, mas também nós devemos nos ajudar e ajudá-los nesse papel. Eles velam pelas nossas almas como quem vai prestar contas por elas. Nós somos muito propensos aos ataques do inimigo, no trabalho, no dia a dia, e nós devemos estar alerta nessa área também. Essa é a primeira pergunta. Qual atitude deveria ser a nossa para com a liderança? A segunda é como nós devemos ser membros que ajudam a nossa liderança. Se não me engano, nessa primeira aula, nós vamos responder só 2 perguntas, tá? Então essa é a segunda. Nós já estamos daqui na metade para o final. Como nós podemos ser membros que ajudam a nossa liderança? Algumas ações práticas. A primeira, participe com paciência da escolha dos líderes. Participe com paciência da escolha dos seus líderes. Talvez essa seja a decisão mais importante que uma congregação toma como igreja. Vocês tomaram recentemente, há 6 meses. Vocês chamaram alguém para vir até aqui, queriam saber a respeito da vida dele. Quem é você? Qual a sua teologia? Como é a sua família? Qual é a sua filosofia de ministério? Porque é um trabalho muito difícil, porque nós escolhemos, vocês escolheram um pastor, é isso que vos fala. Nós escolhemos líderes, e ao fazer isso, nós estamos escolhendo pessoas que vão dar a direção espiritual para a nossa igreja, e talvez não só na nossa vida, mas nas gerações que virão. Então talvez você que escolheu o pastor que está pastoreando vocês, talvez você não fique, e esse pastor vai ficar pastoreando outras gerações. E é uma decisão muito importante para a igreja, sim ou não? Muito importante. E talvez por isso que os apóstolos instruíram a igreja primitiva a encontrar virtudes de maturidade espiritual nos líderes. Nós já vimos isso em Atos capítulo 6. Era necessário que aqueles que fossem servir como diáconos, ou melhor, que iam fazer um trabalho de diácono naquela época, que eles fossem pessoas de bom testemunho, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Se você ler as qualificações de 1 Timóteo 3 para os presbíteros e para os diáconos, você vai ler várias características de caráter. Precisa ser marido de uma só mulher, tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom governante do seu lar, ele tem que ser uma pessoa de bom testemunho lá fora, ele não pode ser um novo convertido, ele tem que ser uma pessoa temperante, sóbrio, ele tem que controlar suas emoções.
É muito importante respeitar essas qualificações, nós vamos estudá-las nos domingos à noite, quando terminarmos a exposição dos Salmos. Mas membros saudáveis de igreja escolhem seus líderes com paciência, com muita discussão, no bom sentido. Discussão parece uma coisa ruim, né? Mas discussão também é coisa boa. Vamos deliberar sobre um assunto, vamos discutir um assunto. Será mesmo que esse homem é o que a gente quer que nos lidere? E eu não estou falando só de pastor, eu estou falando de presbíteros, de líderes. Nós devemos fazer isso em oração. Tem um texto que é fantástico. Nós estamos em 2 Timóteo, né? Volte uma página aí. 1 Timóteo 5, versículo 22. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados de outros. Conserva-te puro. Ele está falando num ambiente de levantar presbíteros. Tenha paciência para colocar homens nessa função. E membros saudáveis valorizam essa responsabilidade. Não é só da liderança, é da igreja também. Então, por exemplo, se a liderança propôs um nome, olha, nós estamos pensando em fulano de tal. Isso não aconteceu ainda depois da última eleição, mas vai acontecer. Vai acontecer. E quando isso acontecer, nós não vamos, tá bom, se o pastor disse que essa pessoa tem que ser um líder, então deixa entrar. Não. Vamos orar por isso. Convide essa pessoa para vir na sua casa, ter uma refeição com você, conheça a vida dela, conheça o testemunho dela, queira saber a conversão dela, queira saber no que ela acredita. O quanto ela está disposta a caminhar nos sofrimentos do ministério, como é a família dela, como são os filhos dessa pessoa. Porque é muito importante, você pode acabar com a igreja se levantar um líder que não deveria estar ali. E acabar com aquela pessoa. Um bom membro de igreja, ele ajuda a sua liderança, participando com paciência das escolhas dos seus líderes. Segunda ação prática, eu vou propor 5 aqui. É isso. Obedeça e se submeta aos seus líderes. É uma maneira de você agir de maneira correta para com a sua liderança. Essa é mais uma boa razão para você participar com paciência e oração do reconhecimento de futuros líderes. Sabe por quê? Porque é você que vai ter que se submeter a eles. Isso talvez é a coisa mais ilógica, né? A gente escolhe a pessoa porque ela fala bonito, porque ela tem uma postura de líder, mas depois não conhecia ela e aí acaba conhecendo e fala, eu não quero me submeter a essa pessoa. Mas foi você que escolheu. Por isso, com muita paciência, mas depois de fazer isso, obedeça e se submeta. E você quer saber aonde está isso? Em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vamos abrir lá. Hebreus 13, 17. Quem pode ler para nós esse versículo, por favor? Se coloque de pé e leia. Ou o Reinaldo já está de pé, ele vai ler para a gente. Nós temos 2 ordens aqui. Obedeçam seus líderes, sendo-lhes submissos. Apesar de nós ouvirmos essas palavras hoje em dia, e elas soarem como más, né? Obediência e submissão são coisas opressoras, machistas, isso é de uma sociedade patriarcal, nós não devemos mais ouvir essas coisas, mas na perspectiva de Deus, é uma coisa boa, sabe por quê? Tão boa que Ele ordena. Deus já te mandou fazer uma coisa errada? Deus manda a gente fazer uma coisa ruim? Não, Ele está ordenando a gente se submeter e obedecer. A ideia de submissão é a mesma de um soldado que se coloca debaixo da autoridade de um comandante. E o propósito de fazer isso, perceba o versículo diz, é para que a obra dos líderes seja feita com alegria e não como um fardo. Lidar com pessoas que não obedecem e não se submetem é um fardo.
É cansativo, é desgastante. E o texto diz isso ao mesmo tempo, quando você faz, você não está só sendo um mal para o seu líder, você está fazendo mal para você mesmo, porque isso não vai ser útil para você, porque ele não vai fazer isso com alegria. Então quando você obedece, submete, você é recompensado. Não faz nenhum sentido você chamar pessoas para que te liderem e depois desobedecer essas pessoas. Uma terceira ação prática, siga o exemplo do líder. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, volte aí. 2 Timóteo, perdão. Perdão de novo. É 1 Timóteo 4:12. Timóteo era um jovem, não tão jovem assim, já tinha mais dos seus 30 anos, mas naquela época era considerado como um jovem. E Paulo escreve para ele assim: ninguém te menospreze por seres com essa idade aí não tão experiente quanto a dos outros, mas pelo contrário, procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Uma das razões de Deus designar líderes na igreja é para dar à igreja um exemplo de carne e osso, um ser humano que tem uma vida piedosa e fiel para a congregação. Então os líderes, eles são prova viva de que pecadores podem lutar contra os seus pecados e caminhar rumo à semelhança de Cristo. E é justamente isso que Paulo diz, né? Me imitem porque eu sou imitador de Cristo. É por isso que ele diz para Timóteo: seja um exemplo para a igreja. Por quê? Porque o líder, ele é para a igreja uma ilustração de que é possível você ser como ele. Como que você não consegue abandonar seu vício e o seu presbítero conseguiu? Ah não, ele é um homem santo. Como um homem santo? Ele é tão pecador quanto você. É por isso que nós temos líderes, para serem exemplo. Como é ser um cristão de verdade? E olhe para os seus líderes. Eles deveriam ser exemplo de um cristão de verdade. Então, um membro saudável de igreja, ele padroniza a sua vida de acordo com o estilo de vida piedoso dos seus presbíteros. Nós devemos seguir os exemplos piedosos, positivos dos nossos líderes, desde que eles estejam imitando a Cristo. Então, naquilo que eles pecam, nós tiramos o time de campo. Naquilo que eles são semelhantes a Cristo, nós seguimos os passos. Não pode ser um culto à personalidade também, né? Do tipo, vamos idolatrar o pastor, vamos idolatrar o presbítero, eu quero ser como ele em tudo, na roupa, no jeito de falar, eu quero até ter uma casa igual a dele, eu quero ter um sapato igual ao dele. Não é isso, mas é o caráter, imite o caráter dele. Quarta ação prática, ore por seus líderes. Diante de tudo que seus líderes devem fazer, nós não precisamos dizer nem o quanto é importante orar por eles. Sim ou não? Paulo pediu oração. Por causa do tempo eu vou pular o texto, mas em Colossenses 4, versículos 2 a 4. Em Efésios 6, 19 e 20, ele pede: orem por mim, para que Deus me dê oportunidade de evangelismo e para que Ele me dê ousadia para falar a palavra como devo, quando essas oportunidades surgirem. Pastor não é um cara que tem ousadia toda hora, não. Ele também tem medo. Ele também tem vergonha, ele também não sabe o que falar. Se você precisa de oração nessa área, o seu pastor também precisa, o seu presbítero também precisa. Ore por seus líderes. Talvez nas suas orações familiares, colocar eles na lista de oração. Eu sei de irmãos que sempre me falam: pastor, eu tenho orado por você e pela liderança, e isso é uma bênção. Quinta ação prática e última: apoia a interação e o ministério exterior dos líderes. O que eu estou querendo dizer? É que essa talvez é a ação menos óbvia que um membro pode ter para com seu líder. Lá em 2 Coríntios 9, Paulo está elogiando a generosidade de uma igreja para com outra. Olha, eu estou muito feliz, o texto que o irmão Getúlio leu aqui na hora do ofertório, estou muito feliz que vocês, que uma igreja ajude outra. Ele estava se alegrando por causa da igreja macedônia. E entre os membros de igreja em geral, há uma grande tendência de serem possessivos em relação aos seus pastores. Então batem no peito e dizem: esse é o meu pastor, esse é o nosso pastor. E assim, não há aspectos positivos nisso, não há nada de errado em essência nisso. Mas isso pode se tornar algo egoísta.
Pode. Do tipo que esse pastor é da nossa congregação. É nosso aqui, ó. Ele não pode sair, ele não pode descansar, ele tem que estar só com a gente e tal. Mas um membro de igreja saudável, ele entende que as pessoas que mais sofrem com isso são os próprios pastores. Porque eles não saem para estudar, tem que ficar aqui gastando tempo só. Eles não conhecem outros pastores, eles não têm alívio das pressões, e às vezes eu digo para os irmãos, quando há a possibilidade de pregar fora, claro que isso não tem que ser a exceção, mas há a possibilidade, há o tempo de refrigério. Hoje eu estou tranquilo, eu só vou para pregar na igreja. Quando a gente está aqui, eu tenho que, ordem de culto, música, e tem que ficar atento em pessoas e tal. Então, um membro de igreja, não é que o pastor vai ficar saindo toda hora, mas ele entende, poxa, é bom às vezes o pastor ter uma conferência, ter um congresso, o pastor vai para lá. Mas eu não tenho dinheiro. Não, a gente vai se virar aqui, a gente faz uma linha, a gente vai juntar um valor para isso, vamos fazer uma oferta. A gente quer que o Senhor aprenda, estude, descanse com a tua família, porque o Senhor tem que estar bem. Se o Senhor não estiver bem, nós vamos ficar maus. Se a liderança não está bem, a igreja vai mal. Eu falei isso sobre o Samuel. O Samuel disse que está há 3 anos aí sem poder descansar. E eu falei para ele, meu querido, vá para o seu casamento, descanse. Não se preocupe com as questões da igreja. Quando você voltar, eu jogo a bomba nas suas costas. Mas precisa descansar. Precisa. Não é que o pastor é como um assalariado que tem que ter férias uma vez por ano, mas ele precisa descansar. Ele precisa. E como qualquer outra pessoa em qualquer outra área. Então saber que nós precisamos dar alívio também para os nossos presbíteros. Amém?